Olá, muito bom. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo apoio, obrigado pelas visualizações, pelos que se inscreveram. Muito obrigado a todos. Eu fico feliz em estar contribuindo, estar ajudando na vida espiritual de todos. Deus abençoe a todos. Estou gravando aqui na varanda. Se sair algum som, nos perdoe. Mas eu quero desde já desejar que a sua casa seja abençoada por Deus, que a sua família seja abençoada por Deus e que as Escrituras venham achar morada no seu coração e através das Escrituras você venha ser instruído. Nós viemos ser instruídos na presença de Deus para louvor e glória dele. Vamos mais uma vez gravar mais um vídeo da série de João 17, da oração sacerdotal. No último vídeo, nos dois últimos vídeos, nós vimos a questão da introdução de João 17 e do contexto de João 17, vimos a introdução de João 17 e entramos, na intercessão de Jesus no vídeo passado. Se você não viu os vídeos anteriores lá no teu canal, vão estar todos lá. Vimos o início da oração sacerdotal de Jesus, quando ele faz a oração entre ele e o Pai. Nós dizíamos que a oração sacerdotal de João 17, a intercessão, ela é dividida em três partes. Jesus ora por si mesmo ao Pai, depois ele ora pelos discípulos, e então depois ele ora por aqueles que futuramente iriam crer nele por intermédio da palavra. Então, na primeira parte que nós estamos vendo, nós vamos vendo a oração de Jesus com relação a ele e o Pai. Quando ele intercede por ele, quando ele se manifesta ao Pai, quando ele fala com o Pai e glorifica ao Pai e pede que o Pai o glorifique também, certo? Nesse vídeo nós vamos ver agora Jesus fazendo a intercessão pelos discípulos. Veja que na primeira parte ele ora por ele, e na segunda parte ele ora pelos discípulos, e na terceira parte ele ora por nós que cremos nele, como ele disse, que crerão em mim, por intermédio da tua palavra, e pela graça de Deus nós cremos nele, Então, nesse vídeo nós vamos ver ele intercedendo pelos discípulos. Se porventura a gente entra na terceira parte da oração, mas até então é a segunda parte da oração sacerdotal, que é quando Jesus ora pelos discípulos. Então, quando nós chegamos no verso 6, quando nós chegamos no verso 6, Jesus ele começa a introduzir os discípulos na sua oração. No verso 6, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, mas tu me confiastes. Eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Bom, o que Jesus ele começa introduzindo? Ele começa introduzindo os discípulos, dizendo a Deus que os discípulos tinham sido o próprio Deus que teria dado a ele. Ele diz que os discípulos eles eram de Deus, eles já eram de Deus. Antes da vinda de Jesus, os discípulos já eram de Deus. E agora, com a vinda de Jesus, Jesus fala que Deus confiou os discípulos a ele. Deus dá os discípulos a Jesus. Claro que antes de Jesus vir não eram discípulos, eram homens comuns, mas que Deus já tinha desde antemão, de uma certa forma, separado eles para realizar essa obra. Então Jesus disse que eles eram de Deus. Eles eram de Deus. Verso 6. Eram teus e tu me confiastes. Ou seja, Deus agora pega o que é dele, que é os discípulos, e entrega os discípulos a Jesus. Entrega a Jesus. E aí, através das instruções de Jesus, os discípulos passam então a crer que aquilo que Jesus ensina provém de Deus. Os ensinamentos, tudo que Jesus fez provém de Deus. Os discípulos passam a crer nisso. Aqueles que creram em Jesus naquele contexto histórico ali passam a crer nisso. Quando você vai caminhar mais um pouco à frente, tem um motivo de Jesus colocar os discípulos na sua oração. Ele diz no verso 8, diz assim: porque eu lhe tenho transmitido as palavras
que me destes. E eles a receberam, e verdadeiramente conheci que saí de ti, e que tu me enviaste. Verso 9. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus está dizendo que não está rogando pelo mundo, ou seja, pelo sistema do mundo, pelo sistema que ele, daquela presente época que ele vivia, mas ele está dizendo que orava pelos discípulos, ou seja, por aqueles que eram de Deus e que Deus lhe deu, para que ele instruísse e os preparasse. Eu rogo pelos que são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, naqueles discípulos que creram nele, que o Pai o deu, que o Pai o chamou e deu a ele, né? O Pai trouxe até Jesus. Jesus disse que nesses discípulos ele era glorificado. Glorificado na questão de que ele ensinou, e essa mensagem iria avante, essa mensagem iria prosseguir, essa mensagem estava já alicerçada para prosseguir através de que? Através dos discípulos que tinham sido instruídos por Jesus para levar essa mensagem mais adiante. Ele diz, e neles eu sou glorificado. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus ele disse que está orando pelos discípulos, porque ele era glorificado nos discípulos, e ele está dizendo que ele agora iria para o Pai, ou seja, a hora já chegou, lembra do começo do capítulo, quando ele levantou os olhos aos céus, depois de ter dado as instruções, falado sobre o Espírito Santo no capítulo 16, agora no 17 ele levanta os olhos aos céus e diz que é chegada a hora. E agora ele vem dizendo ao Pai, no verso 11, que ele irá para junto do Pai, mas que os discípulos continuariam no mundo. Ou seja, aquele sistema do mundo que estava aí quando Jesus viveu, aquele sistema opressor, aquele sistema de perseguição, continuava, e agora os discípulos ainda estavam no mundo, iriam continuar no mundo, e Jesus está pedindo a Deus que os guarde, não no sentido, os guardar não é no sentido de livrar de tudo, mas os guardar no sentido, do maligno, de Satanás, né, do sistema de Satanás. Ele diz que os guarde, para quê? Para que os discípulos tenham uma unanimidade, sejam unânimes, sejam unidos, sejam um só, assim como o Pai e ele, Jesus, eram um só. Assim como o Filho e o Pai eram um só, assim ele roga ao Pai para que guarde os discípulos, para que os discípulos sejam um só, assim como nós somos também um. Tudo isso aqui nós queremos lembrar, e nós estamos frisando a questão de Jesus incluir os discípulos. Claro que os discípulos não necessariamente seriam só os 12, mas é aqueles que creram nele, né, durante o seu ministério, enquanto ele esteve aqui. Quando eu estava com eles, verso 12, quando eu estava com eles, os guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, Jesus agora chama os 12 apóstolos, ele já tinha chamado 12 apóstolos, e outros creram nele também, e ele diz que daqueles que o Pai lhe deu, daqueles que o Pai trouxe até eles, nenhum deles se perdeu, com exceção do filho da perdição, claro, a gente entende que seja Judas, mas ele diz que por que Judas se perdeu? Porque tinha que se cumprir as Escrituras. As Escrituras teriam que se cumprir, e então veio o filho da perdição, se perdeu mais daqueles que o Pai tinha dado, dos outros discípulos, pelos os quais o Pai tinha dado, nenhum deles se perdeu, todos eles continuavam, porque Jesus estava no mundo e os protegia do mundo. Mas agora Jesus vai ao Pai, vai subir ao Pai, vai ser elevado ao Pai, vai ficar agora o Espírito Santo com a missão de trazer o conforto, o esclarecimento, de direcionar os discípulos, e Jesus pede ao Pai que os livre e os guarde, assim como ele fazia quando ele estava com os discípulos, quando ele fazia em nome do Pai, que era quem tinha essa autoridade de proteger a todos eles. E por várias vezes Jesus, ainda podemos ver por diversos textos, Jesus fazendo isso, quando ele chega para Pedro e diz, olha, que Satanás pediu para se andar contigo, Cefas, mas eu roguei ao Pai por ti. Então, ali Jesus
exercendo uma função de proteção aos discípulos. Aqui ele diz que eles os guardavam enquanto eles estavam no mundo, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, com o propósito para que se cumprisse as Escrituras. Então Judas teve que trair Jesus, Judas traiu Jesus, não que ele foi obrigado, mas o propósito já estava traçado, o plano já estava traçado. Ele iria trair Jesus porque havia de se cumprir as Escrituras, as profecias anteriores a isso, a vinda de Judas, a vinda de Jesus. Então, tudo isso já estava traçado. Então, Jesus agora vai para o Pai e intercede ao Pai pelos discípulos, para que ele proteja os discípulos, os livre e os guarde. Mas agora vou para junto de ti, verso 12, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Bom, agora é claro e óbvio que mais à frente os discípulos iriam passar grandes perseguições durante o Império de Nero, e outros iriam ser perseguidos, iriam ser mortos, né? iriam ser cerrados, iriam ser apedrejados, como foi o caso de Estevão. E, bom, mas agora Jesus está dizendo que o mundo os odiou por causa da palavra. O mundo odiou o discípulo por causa dessa nova mensagem, essa mensagem de salvação que é levada pelos discípulos. O discípulo agora traz uma novidade, não existia evangelho no contexto de Jesus aqui. O que existia era a lei em vigor, não existia evangelho, não existia boas novas, não existia graça, não existia igreja, não existia nada. Agora os discípulos vêm trazendo essa nova mensagem, trazendo essa palavra de Deus. Jesus disse que o mundo agora iria os odiar por causa da palavra de Deus. Por que o mundo os odeia? Porque são dois mundos diferentes. Os discípulos agora fazem parte do mundo do reino de Deus. Os discípulos agora fazem parte do mundo espiritual. E o mundo, o sistema do mundo natural aí, não iria compreender e não iria aceitar esse tipo de mensagem, porque não há como o homem natural entender as coisas espirituais. Então, os discípulos agora trariam essa mensagem nova, seriam odiados pelo mundo, iriam morrer por causa disso, iriam ser perseguidos por causa disso. E Jesus agora intercede ao Pai para que o Pai os proteja, os guarde, para que o Pai esteja com eles. O mundo iria odiar eles. Jesus disse que eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus está dizendo que não está pedindo ao Pai que tire o discípulo do mundo, do meio desse sistema do mundo. Obviamente que os discípulos estando aqui no meio do sistema do mundo, as perseguições viriam sobre ele. Mas Jesus está pedindo ao Pai que os livre do mal, os livre de Satanás, os livres das garras do maligno. Tá? Então, o homem como cristão, como servo de Deus, a oração de Jesus é que não tire ele do mundo, mas que os guarde das garras de Satanás. O sistema do mundo, a perseguição do mundo vai vir de contramão com aquilo que é o padrão do cristianismo, da fé cristã. Mas Jesus está dizendo aqui que pede ao Pai que não tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre da garra de Satanás. E ele, para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E o verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a mensagem de Deus é a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. O verbo da vida é a verdade. Então Jesus está dizendo agora que, baseado na palavra, baseado na verdade, que o Pai os santificasse na palavra. Santifica-os, na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Jesus passou por todo aquele processo, enquanto ele esteve aqui, de perseguição, de sofrimento, foi perseguido pelos incrédulos, e agora ele estava comissionando, estava enviando os discípulos, por isso a palavra apóstolos, enviados, estava enviando agora os discípulos ao mundo, assim como ele foi enviado pelo Pai. E obviamente ele sabia de tudo que viria à frente, as perseguições, dos martírios, enfim, das torturas, enfim, tudo que viria contra os discípulos, ele sabia, e por isso ele estava preparando os discípulos para esse momento. Por isso que ele instruiu os discípulos nos capítulos anteriores ao capítulo 17. Então nós temos no capítulo 17, na primeira parte, do verso 1 ao 5, Jesus orando ao Pai por si. Nós temos do verso 6 ao verso 19, Jesus orando pelos discípulos, para aqueles que estavam ali com ele, que ele iria enviar para levar essa mensagem ao mundo. E no próximo vídeo nós vamos ver Jesus agora intercedendo por mim, por você, por nós, aqueles que ele disse que futuramente iriam crer em mim através da sua palavra. E nós, pela graça de Deus, cremos nele. E no próximo vídeo nós vamos estar meditando sobre isso, tá bom? Que Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude no entendimento e que nós possamos caminhar nessa vida cristã diante de Deus. Venha para as Escrituras, ela é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.